coração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Reverências, muito obrigado. Queridos amigos, bem-vindos ao Domingo da Seichonoye, último domingo de 2025. Para a Seichonoye do Brasil, uma grande alegria receber a todos os senhores aqui conosco neste programa em que falaremos sobre reconciliar-se com todas as coisas do universo. Tema importante para finalizar o ano e abrir o 2026 com o coração cheio de Deus. Então, se você está aqui conosco, está chegando pela primeira vez na Seichonoye, muito bem-vindo. Acione as notificações aí, para que você receba todos os dias as informações dos novos conteúdos que nós temos. E óbvio, se você já é nosso parceiro, já vem aqui e assiste os nossos conteúdos, compartilhe com seus amigos e você pensa, nossa, ele vai adorar esse momento. Compartilhe, porque a gente vai ficar muito feliz de a verdade ser difundida. Neste programa de hoje, domingo especial, nós temos convidados especiais. Quero apresentar a todos os senhores. Temos aqui na mesa a nossa amiga preletora, Daniela Cristina Seguesse. Olá, muito obrigada. É sempre muito bom estar aqui nessa oportunidade de transmitir e de estudar, de compreender mais sobre a verdade da Seichonoye. Muito obrigado preletoriada.
Muito obrigada. Gostaria que os amigos conhecessem também e recebessem com amor o nosso querido amigo preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto. Olá, muito obrigado. Que alegria, que honra estar aqui nessa mesa para poder falar um pouquinho mais sobre o ensinamento da Seichonoye. Muito obrigado. Obrigada. Está conosco também o preletor Henrique Tsutomo Kubo. Olá, queridos amigos, reverências, muito obrigado. Que alegria poder estar aqui fazendo parte desse grupo de amigos, dessa roda maravilhosa. E com certeza teremos aí muitas dicas e entender o que é essa tal de reconciliação, não é mesmo? Muito obrigado. Muito bem, a pauta é reconciliação. Vou aqui abrir essa nossa conversa, porque é importante a gente começar pensando o que é esse tal de reconciliar-se com todas as coisas do universo. Podia começar a abrir aqui essa roda, preletor Aníbal, trazendo essa resposta para nós? Ó, que honra! Quando a gente fala de reconciliação, né, eu fiquei fazendo essa reflexão antes de vir aqui para o bate-papo com os senhores, porque a princípio a gente parte assim, reconciliar tá em desarmonia, tá brigando, e a gente vai lá e resolve a briga, né? E aí, só que eu fiquei refletindo um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente fala de harmonia, sempre me chamou bastante atenção quando a gente vê, por exemplo, aquelas pessoas que fazem a harmonização de bebidas com comidas. Por exemplo, vinho, cervejas, cafés e tudo mais. E qual que é a ideia, né, da harmonização na comida com a bebida? É que assim, essa bebida, juntando com aquela comida, eles criam algo novo e diferente, muito superior aos dois sozinhos, né? Então, eu entendo que quando a gente fala em reconciliar é isso. Talvez a gente, individualmente, a gente não perceba que todos nós somos manifestações de Deus. E quando o meu Deus interior, que se manifesta de uma forma, consegue harmonizar ou trabalhar em harmonia ou viver em harmonia com o seu Deus interior, juntos nós revelamos algo muito superior ao que individualmente a gente consegue fazer. Só que na vida prática nem sempre é tão simples assim, né? Talvez as pessoas pensem que essa questão da reconciliação é um pedido de perdão, né, preletora Daniela? Talvez seja um pouco mais. Eu acho que o pedido de perdão faz parte também, né, do processo de reconciliação. Mas tem uma coisa interessante na Seichonoye, que na revelação divina da grande harmonia, né, minha sutra está com a capinha colorida aqui, mas na revelação divina da grande harmonia fala que a reconciliação verdadeira, ela ocorre quando tem recíproco agradecer, que é uma coisa muito interessante, né? E o que é o recíproco agradecer? O que vem a ser, então, a reconciliação? Não é só a formalidade do pedir perdão, porque perdão e desculpa a gente pede até sem ter sentimento nenhum, às vezes, não é verdade, Da gente? boca para fora, né? Só fala. Por quê? Porque é uma convenção, vamos pedir desculpa e tá tudo certo. Mas o reconciliar-se de verdade, eu gostei desse exemplo que o preletor Aníbal deu do harmonizar, né? O reconciliar-se de verdade, ele tem a ver com uma questão de a gente entender o valor das coisas, das pessoas, das situações. O verdadeiro reconciliar vem daí. Por quê? Geralmente, o que é difícil reconciliar? É quando uma coisa continua doendo em nós, né? Eu não consigo perdoar, ou reconciliar, ou harmonizar, porque isso ainda dói. Eu ainda quero que o outro sofra um pouquinho mais antes de, né, abrir mão dessa dor. Só que quando a gente entende o valor das coisas, o meu valor, o valor do outro, o valor da situação que nós vivemos, aí não tem mais por que brigar, porque aquilo tem algum sentido. E esse sentido faz com que realmente a gente diga, nossa, esse outro que é uma pedra no meu sapato, na verdade, ele veio para me trazer essa oportunidade. Aí ocorre a verdadeira gratidão, que é o tal do recíproco agradecer. É quando a gente para de ver o outro como abominável e fala, não, esse abominável era fundamental, porque senão não teria vivido essa experiência, não teria harmonizado a bebida com a comida. Né? É na junção de nós dois, que também deve doer para o outro, tá? Por isso que é o recíproco, por quê? Porque eu tenho que ter esse despertar e deixar o outro livre para que ele também tenha esse despertar. Então, é recíproco realmente, né?
Então, pedir perdão é importante? É, mas não pode parar aí, ele é só o primeiro passo. Tem que ir no fundo do coração mesmo, né? E às vezes dá trabalho, viu, gente? Não quer dizer que, eu escutei na palestra, pronto, não sinto mais nada. Não. Às vezes a gente tem que parar para pensar, por que eu estou passando por isso? Que lição isso está me trazendo que eu não teria sem isso? Porque senão a gente não chega na gratidão, a gente chega numa... Como que é aquela palavra que aceita? Numa resignação. Eu estou resignado porque eu tenho... Não é resignação, tem que ir além. Né? Mas eu quero tirar ainda uma dúvida, porque talvez o amigo que nos acompanha já tenha lido esse trecho e ele fique pensando assim, o recíproco agradecer eu, então, entro em harmonia e só vai acontecer quando ele também entrar em harmonia comigo. Ele tem que falar, fazer alguma coisa e aí vai ser o recíproco agradecer. É isso? Esse do recíproco agradecer, a questão da harmonização é uma coisa complexa mesmo, muitas vezes, né? Porque quando você fala de sentimentos, estamos num momento de desarmonia. Às vezes é com uma pessoa, só de você cruzar com ela no meio do caminho, já vem aquele ranço, aquela reviravolta no estômago, e você já quer atravessar a rua, quer virar para o outro lado, quer fazer alguma coisa, né? E quando a gente começa a trabalhar esse sentimento, né, que a doutora Daniela comentou, de você conseguir lidar com isso, não ser resignado, como diz no canto, na revelação divina, não ser simplesmente tolerante ou condescendente, mas você conseguir reconciliar do fundo do coração, esse seu sentimento, que vai começar com esse exercício, de você conseguir lidar, e ver aquela pessoa, ou vivenciar uma situação. Às vezes não é uma pessoa que está te provocando um ranço, é um lugar, né? Aquele ambiente, sei lá, uma casa, uma empresa, sei lá, né? Alguma coisa assim. E você não consegue mais se relacionar com aquilo lá. Enquanto esse sentimento estiver te incomodando, a gente pode até tentar terceirizar a responsabilidade. Não estou em harmonia porque ela não quer. Porque ele não quer. Mas, na verdade, quem não está se esforçando, não está dando a mínima, ou poderia estar entregando mais, sou eu. Eu tenho que entregar mais. Eu tenho que abrir as portas do meu coração e permitir que a pessoa entre. Se eu não fizer isso, a hora que ela quiser me perdoar, vier me pedir desculpas, eu vou lá e vou perdoá-los. Mas seu coração está fechado, não adianta, a harmonia não vai acontecer. Né? Enquanto você não abrir o seu coração, falar, sim, entendi qual é o propósito, entendi qual é a situação e o que eu tenho que aprender a desenvolver com isso. Não é ser resignado, não é ser tolerante ou ser condescendente. Eu tenho que aprender a manifestar amor, compaixão, misericórdia, né? A Seixeira chama das 4 bênçãos imensuráveis, né? Praticar isso no dia a dia, e essas situações muitas vezes elas vêm justamente para me ensinar a praticar isso no meu dia a dia. Independente da pessoa ter me perdoado ou não, dela querer falar comigo ou não, mas eu estou bem com ela. A hora que ela vier, eu vou estar de coração aberto, vou estar de espírito aberto, e aí a harmonia concretiza dos dois lados. Né? Mas eu não posso obrigar um terceiro ou um lugar a me aceitar. Eu tenho que estar pronto para que ela me aceite da melhor forma possível e fazer com que essa harmonização que se concretize. Senão eu vou lá e jogo uma pedrinha na feijoada do preletor Aníbal e eu desarmonizo, pronto. Né? Pode estar com o melhor vinho do mundo. Eu não sei se feijoada harmoniza com vinho, nem sei. Acho que eu falei besteira, mas tudo bem. Né? Mas aquela pedrinha que continua incomodando, que é o ranço, ela vai desarmonizar na hora que ela tocar no seu coração. Então a gente tem que estar pronto para isso. Né? O leitor falou em pedrinha. Vou ilustrar aqui e vou fazer a pergunta. Eu estava num evento e eu pus um sapato e eu senti que tinha uma pedrinha no meu sapato. E aí eu deveria ter tirado o sapato e tirado a pedrinha, mas o que eu fiz? Eu bati o pé para o lado para tentar ir mais para o cantinho a pedrinha e fui descendo na escada e eu senti a pedrinha. Eu falei, gente, perdoar é tirar a pedrinha do sapato. E por que eu estou colocando a pedrinha para o lado? E eu estava onde? Num seminário do perdão. Mas foi um evento interessante porque me fez... Essas analogias são legais. Como que a gente faz
quando a gente tem essas pedrinhas, que não são pedrinhas de hoje, gente. Vou aqui voltar para a leitura, Aníbal. Não são pedrinhas de hoje, são pedrinhas de um passado que eu continuo deixando no meu sapato. Eu cheguei agora aqui, ó, no final desse ano, ou em qualquer momento da vida, porque o amigo pode estar assistindo esse programa em qualquer momento. Como é que eu tiro essa pedrinha do sapato, leitor? Então, eu acho que o primeiro passo é entender que a pedrinha não é o outro, a pedrinha não é algo externo. Na Sutra, a gente tem uma passagem lá que fala das nódoas da ilusão. O que é essas nódoas, esse limo da ilusão? É quando a gente acredita realmente que esse mundo material ele tem existência. Vou tentar resumir aqui de uma forma bem breve, mas assim, quando eu acredito que eu existo como forma e que vocês são outras formas e que cada um é um, e isso é a existência verdadeira, eu estou tecnicamente em ilusão, porque eu estou acreditando que existe algo que não existe. Quando eu entendo a Seichoné, né, que a gente costuma chamar dos 3 pilares do nosso ensinamento, né? O primeiro, só existe Deus. Só existe Deus. E quando só existe Deus, significa que tudo é Deus. Tudo é Deus. Não existe nada que não seja Deus. Então, e aí tem o segundo pilar, que é esse mundo é reflexo da minha mente. É reflexo da mente. Então, quando eu entendo esse mundo da forma que ele deve ser entendido, a pedrinha já não é algo que é externo, é algo que é uno, da minha mente. Então, por que a minha mente criou isso? Aí, agora você entra na pergunta sua. Às vezes a pedrinha vem há muito tempo. Não, sempre ela vem há muito tempo. Quando o outro me provoca, né, não é o outro que me provoca, mas por que eu me sinto provocado pela fala do outro? Porque tem aí o gatilho, não é que o outro está provocando, mas está vindo algo que é a oportunidade que o universo está criando para que eu possa me lapidar, para que eu possa exercitar a minha divindade, vamos dizer assim. Então, primeiro, se eu estou carregando essas mágoas, eu tenho que, de alguma forma, jogar elas para fora. E aí, sendo um pouco mais objetivo, recomendo seriamente que essa pessoa participe do nosso movimento presencial, porque nós temos algumas práticas que são fundamentais para que ela possa pegar essas mágoas e jogar para fora. E quando você joga para fora aquilo, você percebe que você não é aquilo, e aquilo nem existia de fato. E aí você se sente leve. E quando você se sente leve, você olha para o outro como um treinador, por exemplo. Então, assim, se aquele professor que é uma pedra no meu sapato, ele deixa de ser uma pedra e ele passa assim, cara, esse treinador é muito exigente, eu tenho que me superar, eu tenho que perdoar, eu tenho que agradecer, eu tenho que ser melhor para que eu me desenvolva nesse mundo fenomênico, nesse mundo da projeção. Não sei se eu consegui, desculpa. Eu queria até fazer uma colocação, quando você falou, então se tudo é uno, né? Não é que o outro, aparentemente é a atitude do outro que traz alguma coisa minha para fora. Vocês já ouviram aquelas pessoas que falam assim, o fulano desperta o que tem de pior em mim? Aí não dá vontade de falar para a pessoa, então, ó, ele desperta o que tem de pior em você, ou seja, onde é que está o pior? Joga não fora é no esse outro, pior. joga No outro. fora. Exatamente. E aí que está o pulo do gato da reconciliação, que é justamente na hora que você fala, nossa, se não fosse esse fulano, que muitas vezes a gente não chama só de fulano, né? Se não fosse esse... Às vezes sai esse Sai tudo quanto é desgraçado, filho, né? esse idiota, esse maldoso, sai qualquer coisa. Se não fosse essa pessoa, eu nunca teria me dado conta. Isso já é o primeiro passo da reconciliação. Sim. Que é você entender isso não veio para me prejudicar, Sim. pelo contrário, essa pessoa, desse jeito que eu detesto, se manifestou justamente para tirar isso que vai saber, a pedrinha que vai saber há quanto quando, tempo eu estava jogando para o cantinho, vinha me incomodando de formas que eu não percebia, mas que agora, pluf, né, explodiu. E a hora que o Cubo também estava falando, eu falei que eu não ia falar muito hoje, mas não consigo, fica à né, vontade. Fica à Nós vontade. adoramos A gente eu vou adora dar ouvir meu você. melhor para falar rápido, pelo menos. Estava falando do recíproco agradecer, e eu me lembrei de um relato que aconteceu comigo. Eu vivi uma situação assim
de muita mágoa com uma pessoa. E eu comecei a fazer oração do perdão. Mas não foi... Eu vou resumir bem o relato, tá? Não é que eu não queria nem fazer a oração do perdão. E a oração do perdão... Não, é a única oração que a gente nunca quer fazer, né? Não, e é Não tem engraçado. vontade. Não tem vontade de fazer. Não tem, né, gente? Ai, que bom que eu não sou a única. Porque é engraçado assim, que eu já era da Seichonoye, minha mãe é preletora da Seichonoye, minha mãe falava assim... Daniela, eu acabei ficando doente por causa disso. Eu tive um câncer por não jogar a pedrinha pra fora. Aí a pedrinha se manifestou em forma de câncer no corpo. Aí tudo bem. Resumindo bem, tá? Quem quiser escutar esse relato um dia, vai pra uma academia. Aí eu conto na academia que tem tempo, né? Mas tá bom, participar de um seminário. E aí minha mãe falava assim, filha, tem que perdoar. E eu falava, quando a gente quer guardar a pedrinha, eu falava assim, mãe, eu sei, mas é que tem casos para perdoar e não é o caso de perdoar. E como minha mãe é preletora da Seichonoye, e como eu falava com essa ironia, ela também me respondia com ironia. Ela falava, é mesmo? Eu não sabia que tem casos e casos. Pega lá o livro do mestre que fala os casos que não tem que perdoar. Para eu aprender, filha. E aquilo me dava mais ranço. Mais ranço ainda. E eu falava assim, a senhora Pronto, entendeu. mais uma para perdoar. Não, e eu falava, a senhora entendeu. Virava as costas e ia embora. E todo dia minha mãe insistia, filha, faz oração para reconciliar, faz oração do perdão. E eu falava, mãe, isso não é caso. Até que um dia que eu falei, eu não aguento mais. Porque se você fica alimentando a pedrinha dentro do sapato, por que a gente tira a pedra? Não é que a gente chega em casa e fala assim, a pedra vai saltar para fora do sapato. Você vai chegar na sua casa ou na escada ou onde for e vai falar, eu não aguento mais. Eu vou arrancar esse sapato, vou chacoalhar. E quando cai, geralmente é uma pedrinha desse tamanho. Mas que parecia um paralelepípedo dentro do sapato. A ferida no pé. Já cansou, já irritou. Você já deu 100 passos naquele dia pensando na bendita pedrinha. E chegou uma hora que eu falei, eu não aguento mais, eu vou fazer a oração. E eu fazia no carro, que eu não queria dar o braço a torcer pra minha mãe, que eu tava fazendo. Pra ninguém ver. Isso, tipo, eu não estou fazendo, mas eu tava. Então, eu ia dirigindo, voltava dirigindo. E a oração do perdão, ela fala, eu te perdoei e você me perdoou. Ela faz esse movimento de ida e volta. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só. Tudo é Deus. Eu te amo, você me ama. Eu e você somos um só. Eu te agradeço, você me agradece. Eu e você somos um só. O tempo todo fala a mesma coisa. E aí eu fui fazendo. Gente, foi meses, viu? Porque eu fiquei meses sofrendo também. Meses sujando, meses limpando. Até que chegou um dia que eu senti que deu um estouro dentro de mim, assim. Comecei a chorar. E eu sentia muita vontade de pedir perdão. Porque nesse dia que deu estouro, eu pensei, meu Deus... Tudo estava dentro de mim, a culpa foi minha, não foi deles. E aí, tudo bem, aquele dia foi uma epifania. Eu cheguei no trabalho... Dia da libertação, né? Foi bem o dia da libertação. Eu cheguei em casa, liguei pra minha mãe. Mãe, eu senti que eu preciso pedir perdão. Minha mãe, nossa, filha, graças a Deus você voltou a viver. Olha o que minha mãe falou pra mim. Profundo. Graças a Deus você voltou a viver. Trabalhei o dia inteiro feliz, cheguei em casa, fui direto pro quarto da minha mãe, me joguei na cama dela. Mãe, eu tô muito bem hoje. Ela falou, nossa, filha, como é bom te ver de volta. Isso, minha mãe escutou tudo que eu falei. E aí eu falei, ai, mãe, eu queria tanto pedir perdão para essas pessoas. Mas como seria? Porque vai que eu vou pedir perdão e a pessoa que tá magoada comigo me vira um tapa na cara. Aí minha mãe, muito tranquila, com aquela sabedoria que toda mãe tem, que às vezes é num grito, às vezes é num tapa, mas às vezes é na calma. Minha mãe falou, mas como você fez a oração? Eu falei, fiz a oração do perdão. O que fala a oração do perdão? Eu te perdoei e você me perdoou. Ela falou, então, você sentiu o perdão aí? Senti. Então, a pessoa também sentiu o perdão lá? Eu falei, mas ela não sabe. Ela falou, ela pode não saber aqui, mas ela sabe aqui. Nossa. Passou. Falei, mãe é mãe. As mães são elas sabedoria, viu? Passou um tempo, gente, encontrei com essa pessoa na Seichonoye, que ela era da Seichonoye também, fazia muito tempo que a gente não se via. E quando eu encontrei a pessoa, eu vi a pessoa, mas ela não me viu, eu fiz de conta que não vi. Porque eu pensei, vai que eu chegue lá e ela começa a gritar comigo. Só que eu continuei fazendo meu trabalho e depois essa pessoa veio até mim e ela me bateu nas costas, assim. E quando ela bateu, só tinha nós duas no lugar. Como é que eu não tinha visto? Eu virei e fiz uma cara surpresa, assim, nossa, você por aqui, né? Olha só, escondendo Deus do meu interior, né? Porque eu podia ter falado, ai, que bom que eu tô te encontrando, porque eu queria te falar uma coisa. Ela, sabe o que ela falou pra mim?
Daniela, nós nos conhecemos há tanto tempo. Eu posso te dar um abraço? Lembrei da minha mãe na hora. Abracei, na hora que eu abracei, abracei apertado e falei, por favor, me perdoe. E ela falou, não, eu que quero te pedir perdão. Não, fui eu, quase que brigamos Aí de brigou novo. de novo, né? Mas realmente esse recíproco é de verdade. Quando essa pedra sair do seu sapato, mesmo que o outro não saiba na cabeça, mas ele vai sentir na alma. E porque muitas vezes na cabeça ele não sabe, ele pode até continuar se comportando como ele vinha se comportando. Mas no fundo da alma, a alma dele vai dizer para ele em algum momento, ei, por que você ainda está fazendo isso? Sim. Não tem mais sentido. Então, esse recíproco é recíproco mesmo. Se acontecer dentro de você, vai acontecer dentro do outro. É um fato. Sim. Porque eu e o outro somos um. Isso me faz lembrar aquela música Rosa dos Ventos, né? Que ela fala assim, passos e pedras colecionei no caminho até aqui, né? E essas pedras a gente vai colecionando porque a gente vai jogando pelo nosso caminho. Não é alguém que saiu, vou sabotar né? a vida deles, vou largar um monte de pedra por aqui, umas pequenas e umas grandes. Não, a gente vai jogando esses ressentimentos. Não vou perdoar, não vou, não. Esse é um caso que não precisa. E eu jogo a pedra lá para frente. Né? Só que essa pedra ela vai rolando e ela vai ganhando corpo, ela vai aumentando com o tempo. Muitas vezes o ranço vai piorando, né? Aí só de pensar dá mais raiva ainda e fica aquela coisa. Mas, como está escrito no Canto em Louvor ao Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, né? Que a divindade ela vai lá, pega aquilo que está te incomodando dentro de você e bota na tua frente para você encarar e reconciliar com aquilo lá. Né? Não é com essas palavras que ele fala, mas é isso aí que ele diz. Né? É isso aí mas que ele esse é o faz. significado. Né? Então, ela vai te colocar situações até você aprender a lidar com esse ranço que está dentro de você, para que ele deixe de ser ranço e passe a ser uma característica divina, que é o que ela é de verdade, mas para você aprender a lidar com essas situações. Todo mundo já passou por um ranço, ou está passando em algum momento assim, por mais que não dê vontade de fazer oração. Começa a fazer, né? Dá uma de São Tomé e paga para ver. Vai chegar uma hora que no começo é forçado, mas com o tempo vai se tornando natural, até que chega uma hora que aquilo explode dentro de você, você implode aquela pedra, vira tudo certo, ela desaparece, mas não é porque ela desapareceu, é porque ela, na Seitianeia a gente aprende que essas coisas elas não existem. Então ela não é que ela desaparece, simplesmente implode ou desaparece. Ela vai para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, que é do nada, ela não existe. Está te incomodando porque você quer que incomoda, porque você está se cutucando ali, ou não quer, fica jogando a pedrinha pro canto do sapato, né? E fica aquela coisa, aí a pedrinha pega bem no calo, aí fica aquela coisa, né? E eu acho que, assim, quando a gente conversa com as pessoas, né, sobre esse assunto, principalmente quem está vivendo uma situação de conflito, né, ela fica muito preocupada com o que vai acontecer depois. Então, assim, mas eu vou fazer oração do perdão e depois a pessoa vai mudar? Depois, sei lá, o meu caso, vamos imaginar um casal, né? Depois o meu casamento vai ficar bom, como é que é isso? Não tem que se preocupar muito com esse depois, porque na verdade o processo é seu e é agora. E aí quando acontece isso, da mesma forma que o universo atraiu aquilo que era semelhante, se ainda tiver missão para cumprir junto, o depois vai ser de uma forma, mas às vezes a missão era só resolver aquele negócio, e aí também pode ser que depois daquilo cada um vá para o seu rumo, vamos dizer assim. Eu vou contar um caso que não é muito... geralmente a gente não usa muito, mas tem um livro do mestre Masaharu Taniguchi em que ele fala de triângulo amoroso. E ele fala assim, às vezes quando acontecem esses casos e há a verdadeira harmonização, aquela terceira pessoa que surgiu, às vezes a missão dela era só fazer com que aquele casamento, aquele casal se tornasse ainda mais forte. E aí ele coloca assim, né? Às vezes acontece até da pessoa morrer depois, porque a missão da vida dela era aquela. Então, assim, a orientação que eu gostaria de dar para você que está querendo perdoar ou está precisando, querendo ninguém quer. Porque oração do perdão a gente faz sem querer. É assim, eu odeio você, quero fazer... Não rola. Fala que eu te amo na oração, é força, né? De vontade. É persistência. É persistência, depois vai transformando o sentimento e aí vem essa explosão que a professora Daniela trouxe. E aí a dica que eu queria deixar é essa. Viva intensamente essa prática, sem se preocupar com o que vai acontecer depois.
Porque o universo, ele é maravilhoso. E às vezes, quando você vive intensamente essa situação, às vezes até coisas que você teve que se afastar no passado, que não ficaram bem resolvidas, estão conectadas com isso, porque o universo ele vai te trazendo de novo as coisas. E aí, quando você resolve isso, às vezes você, sei lá, às vezes resolvendo um problema... A gente vê muito isso na Seichoné, né? Às vezes, resolvendo um problema de relacionamento conjugal, você resolve uma desarmonia com um pai que às vezes estava há muitos anos lá, complicado. Ou resolvendo a desarmonia com um pai que você já não vê ou que já faleceu, você resolve a situação. Então tá tudo interligado. Então não precisa se preocupar o que vai acontecer. Viva a experiência intensamente. No agora, né? O agora. Eu achei bacana que você falou uma coisa que a gente não quer fazer oração do perdão, não quer mesmo, viu, gente? Eu quero deixar bem claro, eu quero que fique registrado, porque se você já tentou fazer a oração do perdão, como a gente aqui já teve que fazer, não é uma coisa que você vai falar, hoje eu acordei com vontade de fazer a oração do perdão, e aí eu vou fazer, e quando eu falar, vão sair corações da minha boca e flores dos meus olhos. Gente, as primeiras orações do perdão que eu fazia, eu falava, eu te perdoei e você me perdoou. Ai, desgraça, se passar na minha frente agora, porque eu fazia no carro, eu pensava, tava tão magoada que eu falava, se passasse na minha frente agora, eu acho que eu atropelaria. Não atropelaria, a gente sabe disso, mas no nosso, no nosso universo mental a gente é poderoso e faz o que quiser e ninguém não tem problema nenhum. E eu pensava, e eu te atropelaria. Eu e você somos um só perante Deus. Mas se aparecesse na minha frente, eu ia falar daquele dia que nananã. Eu te amo, você me ama também. Nossa, mas que vontade de pegar pelo colarinho. E no começo era assim. Era com aquele tanto de pedra que tinha no meu sapato. Só que depois vai transformando o sentimento, que é uma coisa que o Aníbal falou, que o Cubo falou, que a própria Yara falou. Vai transformando por quê? Porque aquilo vai deixando de ter sentido. E você continua, persiste na oração. Aí, gente, eu não sentia mais raiva, ódio, ranço, remorso, vontade de atropelar, nem nada. Mas eu não sentia nada. Aí chegou tipo num neutro. Saía da boca para fora, literalmente, a oração. Eu não sentia absolutamente nada. Só que eu continuei fazendo. Porque as pessoas perguntam, quantas vezes eu tenho que fazer? E eu sempre falo para a pessoa, faça inúmeras vezes. Você vai saber quando tiver resolvido. Você vai saber. Aí começou a ter sentimento aquilo. Aí começou a ser da boca, não só da boca para fora, mas da boca para dentro. Porque começou realmente a entrar na minha alma. Eu te amo, você me ama. Eu te amo, você me ama. Eu te perdoo e você me perdoou. Eu e você somos um só. Eu te agradeço. E aí tem uma parte da oração que eu acho o máximo também. Que ela fala assim, ó. Deus te perdoa. Portanto, eu também te perdoo. Aí eu comecei a entender assim. Meu Deus, se Deus, que é o todo de tudo, te perdoa, quem sou eu para não te perdoar? Então, essa hora também doía na minha cabeça, quando eu falava, Deus te perdoa, portanto, eu também te perdoo. Eu pensava, meu Deus, desculpa, mas é que tá difícil, mas eu vou conseguir. Porque eu pensava, eu tenho que chegar nesse nível. Eu sou filha de Deus. Então, se eu sou filha de Deus, eu tenho que ser representante de Deus. Eu sou filha da minha família, Seguesse. Quando fala Seguesse, mexeu comigo. Quando fala, se Deus perdoa, mexeu comigo. Então, eu tenho que chegar nesse nível, eu tenho que honrar essa filiação. Mas é assim, gente, não gosta, não quer, mas persista que vai dar. É esse processo da oração do perdão, né? Primeiro, como ela reaviva todo aquele sentimento ruim, né? E vem. Aí parece que depois ele entra nesse negócio meio neutro, meio... Entra num platô, assim, ó. Num platô, acho que você estava subindo a escada, chegou no patamar, dá uma paradinha, respira. Aí você continua subindo, aí começa a vir o arrependimento, né? Fala, caramba, não devia ter falado aquilo. Mas também não tinha que ter feito isso também com ela, né? Aí começa as reflexões, né? E aí depois vem nossa, caramba, puxa, era comigo mesmo, né? E essa fase do platô, né, é importante porque às vezes, independente, pode ser que quem está nos ouvindo aqui não conhece o ensinamento da Seichoné e está vivendo essa fase de platô sem fazer a prática também. Porque acontece muito isso. Às vezes está conversando sobre algo grave, alguma situação que aconteceu com a pessoa e ela fala, mas eu não sinto raiva. E é exatamente essa fase do platô, que é a indiferença. A indiferença, ela não é a harmonia. Ela não é... Não tá, ela é esquecimento. Nem um esquecimento. Tolerância. E aí...
quando está inflamado, a gente fala, vai lá, faz oração, a pessoa vai lá e faz. E aí ela acalma essa inflamação e ela entra nessa fase de platô. Se ela for persistente, ela vai chegar em algo divino. Só que se ela parar ali, não. E também se a pessoa jogar para debaixo do tapete e falar assim, não, eu não tenho nada contra, eu só não quero ver. Né? Aquela ela lá no universo dela e eu aqui no meu. Ela lá e eu aqui, né? E aí ela fica nesse platô e a vida vai trazer outras situações para que ela possa trabalhar. Porque a vida fenomênica é assim, né? O universo ele vai te trazendo aquilo até você tirar o sapato, pegar a pedrinha e jogar a pedrinha fora. Bem isso. Enquanto os preletores vão tomar um golinho de água aqui, vou só lembrar que apareceu aí na sua tela, se você quiser aceitar o convite do preletor Aníbal para participar de uma reunião presencial da Seichonoye, não sabe onde tem uma reunião, por favor, acesse o nosso site, está aparecendo aí na tela, sni.org.br/onde encontrar. A preletora Daniela convidou você também para ir num seminário, numa academia de treinamento espiritual da Seichonoye. São 7 academias no Brasil todo. Então, você pode também buscar aí na sua tela, é o /seminários. E você vai encontrar todas as possibilidades que a gente tem ao longo do ano. O ano está chegando, o ano novo está chegando, a gente pode já abrir o ano num seminário, em alguma academia. A Associação dos Jovens abre o ano, os educadores, logo vem carnaval, fraternidade, gente, tem seminário para todos os públicos, mulheres, crianças, juvenis. Então, vem com a gente participar de um seminário e participe também de uma reunião presencial. Todo mundo tomou água, estão na mesa, mas calma que tem mais dúvidas aí para a gente poder elucidar. Estava pensando no trecho da Sutra, que diz que quando é alto o edifício da tua ilusão, o ruído, o estrondo é maior, sendo baixo, o ruído é menor. Tem pessoas que estão vivendo esse momento do ruído, e os amigos já falaram, tem que ter persistência, tem que ter perseverança. Não adianta ficar lá no... deixa assim que em time que está ganhando, não se mexe, porque alguma coisa vai dar, como o preletor Kubo falou, a oportunidade de você entrar em harmonia. Então, a gente podia conversar um pouquinho mais sobre essa questão da gratidão e da reconciliação que a nossa revelação divina da grande harmonia traz. Esse agradecer. Como que eu posso agradecer se, na verdade, o que a pessoa fez para mim foi um mal, não só para mim, mas fez para minha família também? Olha, eu vou começar a fazer essa oração, mas no primeiro ódio que eu tiver, eu não vou conseguir agradecer, preletora Daniela. Eu faço o quê? Agradecer e reconciliar. Nesse livro, que é de autoria... Na verdade, ele é uma compilação, né? O livro Você é Dono de Potencialidade Infinita. É uma compilação de textos do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, que foi feito pelo professor Kamino Kusumoto, que é excelente de fazer compilação de textos, né? E aqui tem um trecho bem interessante. Tem uma parte do livro que se chama justamente Reconciliar-se com Todas as Coisas do Universo, que eu estava lendo, né? E o trecho que está aqui veio do volume 36 da coleção Verdade da Vida. E o professor ele fala assim, que a nossa vida cotidiana, ela é semelhante a uma caminhada. E caminhar, naturalmente, quando o caminho é bom, quando está tudo lisinho, quando não tem pedra no sapato, quando o tênis é confortável, é muito gostoso. Só que, às vezes, a gente tem que tropeçar. Não porque Deus queira que a gente tropece, nem porque é um castigo ou porque alguém sabotou o nosso caminho, mas às vezes a gente precisa tropeçar para aprender que quando a gente cai, a gente pode levar a mão para segurar o peso do corpo. E essa mão que doeu quando a gente caiu, ela também vai servir de força, de alicerce para a gente conseguir se colocar de pé de novo e aprender a caminhar de novo. Então, ele fala que o tropeço é importante, porque se a gente só caminhar sem tropeçar, a gente só sabe caminhar. E quando a gente tropeça, a gente aprende a cair, mas também aprende a levantar. Então, ele fala que esses aspectos difíceis da vida, eles precisam ser compreendidos como experiências.
O problema é que a gente não vê como experiência, a gente vê como dor, a gente vê como castigo, a gente vê como ranço, a gente vê como inimigo, como concorrente, e aí fica difícil, né? Então, quando ele dá esse exemplo, né, ele fala para nós, ó, quando você entender que isso é uma experiência, você para de sofrer com isso. E você começa a olhar a experiência. Eu gosto de dar esse exemplo e as pessoas falam, parece exemplo que você está dando para a pessoa que tem deficiência mental. Eu falo, não, mas é que o ser humano ele se comporta assim. Quando a gente quer comer uma banana, e nem é uma fruta que eu coma, mas quando a gente quer comer uma banana, você descasca a banana, você come a banana e você joga a casca fora. Quando você fica preso no tormento do tropeço, é como se você descascasse a banana, comesse a casca e jogasse a banana fora. Aí você fica sofrendo, nossa, o gosto da casca é tão ruim. Por que que Deus criou a casca da banana? Meu Deus, como é difícil comer a casca. E todo mundo ao redor está falando, pô, para de ser bobo, por que você está comendo a casca? Né? Come a banana. E a pessoa fala, não, mas eu estou no meu direito de comer a casca. Sim, você está, mas você está sofrendo comendo a casca. Então, a gente tem que pegar a experiência disso. Por isso que a gratidão ela tem a ver com a reconciliação. Porque quando você vê como experiência, você encara aquilo como algo fundamental para a sua vida. Meu Deus, que bênção que foi receber essa situação. Uhum. Agora, quando você vê como um tropeço, como um fracasso, não, você fica revivendo, fica doendo, fica comendo a casca da banana em vez da banana. Por isso tem tanto a ver. Eu me lembrei também de um relato que tem no volume 6 da coleção A Verdade. É um volume que tem vários casos assim de orientação. E tem um caso que tem uma mulher que ela foi entregue por um prostíbulo quando ainda era quase criança. Né? Os pais entregaram porque os pais passavam por necessidade e, de certa forma, eles venderam a filha para poder dar conta dos outros filhos. E ela passou a vida inteira, e toda vez que ela se apaixonava, ela achava que agora eu vou casar, vou sair dessa vida, mas quando estava chegando perto de casar, o homem ia embora. E ela ficava com mais raiva, a culpa é do meu pai, da minha mãe, que me botaram aqui, e eu não vou ter um casamento decente. E foi assim. Ela esperava encontrar o amor e nunca encontrava. Até que um dia passou um preletor por lá, porque ele queria doutrinar todas as preletoras, não, as prostitutas que estavam lá. E aí, essa foi uma das moças, ela falou, olha, ele falou, eu tenho missão de vir aqui para orientar. Qual que é seu problema? Meu problema é meu pai que me vendeu para esse prostíbulo e eu não vou poder me casar nunca com um homem decente. E aí, o preletor falou para ela, olha, o seu pai te deu uma oportunidade única que você não teria. Né? E ela, não, meu pai me vendeu. Você acha que foi fácil para o seu pai te vender para um prostíbulo? Deve ter sido, porque ele nunca veio aqui me visitar. Ele nunca veio te visitar porque ia doer ver a filha dele passando por uma situação como essa. Ele pensou no todos os outros filhos e, de certo, ele deve ter pensado que você tinha um coração muito mais forte para conseguir resistir a isso. Já pensou como foi difícil para o seu pai ter assumido essa forma demoníaca? Aí ela começou a pensar, meu Deus, foi difícil para o meu pai? Eu achei que só tinha sido difícil para mim. E aí ela falou, realmente, aqui eu conheci tantas pessoas, eu pude pensar tantas coisas. E ela começou a entrar nesse processo de reflexão. E aí ela pensou, puxa, eu não sabia que tinha doído para o meu pai. Meu Deus, me perdoa por ter pensado que meu pai era só mal. Ele tinha feito só mal. Eu não pensei o quanto de bem que ele estava fazendo para os meus irmãos. Quando teve essa mudança na alma dela, ela realmente conheceu um rapaz que falou, eu quero me casar com você, e se casou. Né? O problema não é que ninguém a amava, o problema é que tinha tanta dor na alma dela que o amor não chegava ali. Né? Obviamente, não estou falando que foi certo, o pai, não é disso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente atrai para nós situações, e aqui eu quero deixar claro uma coisa, mas será que uma criança atraiu isso? Olha, gente, é uma criança no corpo físico. Ela tem uma idade cronológica de criança fisicamente. Mas a alma nossa, ela é eterna. E tem coisas que a gente... Tem combinados que a gente faz em outras vidas. E fala, quando chegar na próxima vida, vamos viver junto. Né? Irmãos que vivem se pegando. Gente, esses irmãos combinaram, tá?
Ah, eles se odeiam, não se odeiam, não. Eles se amam tanto que eles combinaram nascer na mesma família. Eles combinaram até assim, ó, eu vou fazer da sua vida um inferno, você faz da minha também um inferno, porque a gente vai ter que aprender a viver um paraíso juntos. Então, quando vai reconciliar? Só quando um dos dois, por isso que tem um ditado, quando um não quer, dois não brigam, quando um dos dois se der conta que aquela experiência é importante. Quando ele entender isso é uma experiência única, que Deus, o universo, a vida, o cosmos, dá o nome que você quiser, me deu para aprender a viver o amor, vai surgir a gratidão natural. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade. Quando a gratidão entrou, a reconciliação está entrando junto. Por quê? Todas as vezes que ele for brigar, ele vai falar, eu não vou perder mais meu tempo brigando, porque essa experiência não vai voltar. E aí começa a ter, então, esse... Eu caí, mas quando eu caí, eu aprendi a levantar. Machucou a mão, vai curar. E o pé? Vai caminhar de novo. E assim é que a vida vai. E é engraçado, né? Porque a gente trupica nas pedras que a gente jogou, né? Sim. E é engraçado que mesmo quando você trupica, quando você olha para trás, você acelerou um processo, né? Você sai catando o cavaco e vai parar uns 10 metros lá para frente. Se fosse caminhando, talvez não fosse tão rápido. E às vezes essas situações, muitas vezes, elas vêm para acelerar o seu processo de evolução. Acelerar ou fazer com que você realmente manifeste aquilo que você é capaz de fazer, né? Então, às vezes vem difícil, porque para você externar mais força, mais convicção, mais fé, mais Deus, né, na sua vida. Porque Deus estava lá querendo se manifestar e você estava emperrando por causa desses rancores, desses ressentimentos. E quando vem isso, e agora quando você tropeça, você larga tudo, né? Larga tudo, joga tudo, as coisas. Então você larga do ego, vai lá, se arrebenta tudo, machuca pé, machuca mão, rala joelho. Mas nesse processo você está curando o seu espírito, né? Está curando a alma, está passando esse processo. Então, mesmo esses tropeços, tudo isso faz parte do processo. E quando a gente entende isso, aí vem a gratidão. Numa época em que a gente está tão acelerado, tão vivendo sem observar as coisas, sem analisar tudo o que acontece, essa parada, mesmo que seja no carro, né, preletora, todos os dias, no trânsito, no esforço. O esforço, talvez no começo meio pressionado mesmo, da necessidade, mas com dedicação é importante. A gente precisa também desacelerar para não passar por cima de coisas e pessoas e fatos que são importantes na nossa vida. E aí queria perguntar aqui, vamos voltar aqui para o Pletor Aníbal, a oração já foi falada aqui, importante. E a meditação, preletor, ela também tem um papel importante nesse processo da reconciliação com todas as pessoas, coisas e fatos? Fundamental, né? É disso que a gente está falando, de voltar para o nosso interior. Porque, volto a falar, né? A gente acredita na Seichonoye que só existe Deus, é a imagem verdadeira, e que esse mundo é reflexo da nossa mente. Então, se eu não tiver um momento para pegar minha mente, ou direcionar minha mente para o que verdadeiramente existe, e tirar o olhar das coisas que não existem, mas parecem existir, se eu não tiver esse momento, eu fico meio que vivendo uma ilusão constante. Então, não só a meditação, mas o fato de olhar para o meu desenvolvimento como indivíduo, não um desenvolvimento material, físico, mas o meu desenvolvimento até emocional, né, nesse sentido. Porque o que eu sinto, né? Prestar atenção nos meus sentimentos. E é natural isso. Às vezes você pega o carro, hoje mesmo eu estava vindo para cá, estava no carro lá, fui parar na frente da escola do meu filho, veio uma mulher que eu acho que ela devia estar atrasada e deu uma buzinada assim do nada, sabe? Que você se assusta. Aí ela passou, eu falei, nossa, então, na hora, ó a nossa mente, eu falei assim, então eu sou culpado que ela saiu atrasada de casa. E aí na mesma hora eu tento corrigir. Então assim, a nossa vida, o fenômeno, né, esse mundo material, ele vai te causando várias experiências, é experiência em cima de experiência. Se você não parar para refletir sobre qual é a sua postura perante o mundo, e não é fácil, tá? Tô falando aqui, pode ser que quem tá olhando fala, eles vivem no mundo de Bob. Não é. É uma prática constante. Então, todo dia, que nem eu falei, eu
Eu reclamei da mulher e daqui a pouco eu parei, tá, meu filho e minha esposa no carro, né? Aí você fala, eita. Aí você reflete, fala, não, aí muda a postura. Então é uma prática constante. A meditação, ela é fundamental para a gente aprender a direcionar a nossa mente. Focar. Hoje em dia a gente vive com muito ruído e a gente não para. Não tem o silêncio, não tem a introspecção, não tem o olhar para aquele Aníbal, qual que é a minha missão, o que eu estou fazendo nessa face da Terra, por que eu nasci como filho da minha mãe, por que eu casei com essa esposa, por que eu atraí esse filho. Então, a meditação, pelo menos para mim, é o momento onde eu consigo, de certa forma, conectar tudo isso e traz a paz, traz a calma para que a gente possa seguir mais um dia, 2 dias, 3 dias. Né? Então, é fundamental. Nossa, é bacana essa sua fala, porque essa importância de a gente olhar mesmo para si e perceber, se perceber nesse... Qual que é meu papel nesse mundo, né? Que é um mundo volátil, né? Tá o tempo todo, tudo sendo modificado o tempo inteiro. Então, qual que é meu papel aqui? É justamente para a gente, mais uma vez, falar, essa palavra é importante, a experiência que isso está trazendo, né? Porque quando a gente não tem essa pausa... Aí primeiro precisa ficar bom, primeiro precisa ficar ruim, para depois a gente perceber que era bom. E quando a gente vai se dando conta do meu papel aqui, o papel da minha esposa na minha vida, do meu esposo na minha vida, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu irmão, do meu vizinho. Diz o preletor José Maria Coelho que a função espiritual da vizinha é se meter na vida alheia. Então, da motorista atrasada. Exatamente. Que isso me trouxe como experiência? Aí não precisa ficar ruim. Porque aí você já parou para olhar e falar, ah, não, isso aqui eu devo agradecer, porque isso é importante para mim. O buzinaço que a mulher deu. Na hora você até pensou, poxa, mas depois você não pensou, nossa, como isso é incômodo. Às vezes eu também tenho vontade de buzinar. Nossa, eu não vou mais buzinar desse jeito, é ruim. Não é verdade? Porque você aprendeu com a experiência. Você não precisa passar por uma situação, não, já aprendeu com a experiência e com a gratidão da experiência. Como foi bom isso ter acontecido ao meu redor. É bacana isso, né? Do você se perceber com a meditação, que a meditação tem isso, né? Isso, né? É você ver quem é você, onde que eu tô, o que eu vivo aqui. E aí você consegue ter essa calma. Mesmo que esteja tudo rodando ao redor, você fala, não, calma que uma hora vai parar de rodar. A hora que parar de rodar, eu desço desse lugar, né? E é isso aí. É engraçado, né? Esses dias você estava falando de pressa, das coisas acontecendo. Esse mundo hoje ele é muito acelerado, né? Todo mundo já deve ter assistido o vídeo em velocidade 1,5, 2, 3, né? Não, eu sou uma pessoa que tem muita paciência. Com certeza alguém está nos vendo agora. Exatamente. Isso, né? E outro dia minha filha estava conversando com o meu filho lá, eles estavam falando coisas aleatórias, assim, de vídeos de internet, elas dando risada. Aí eu escutei ela falando assim, mas esses videozinhos da internet estão me ensinando uma coisa. Aí eu fiquei só ouvindo, eu falei, o que ela vai falar? Estão me ensinando a ter paciência. Porque eu parei, estou me disciplinando a não pular e não acelerar os vídeos. Se o vídeo está nessa velocidade, eu vou assistir nessa velocidade. Eu tenho que me segurar pra caramba para não acelerar ou para não pular, para tentar ver o final logo. Mas eu falei, mas não, se ele está passando assim, eu tenho que assistir ele assim. Então eu falei assim, aí eu parei e fiquei refletindo, falei, é verdade, né? Se você acelera muito, ou você pula, você está perdendo alguma coisa nesse meio do caminho. Verdade. E isso que você perdeu no meio do caminho, você vai encontrar lá na frente de novo, para você resolver. Né? Aí eu fiquei pensando, falei, olha, ela tem razão, né? Assim, às vezes são experiências simples, corriqueiras, bobinhas do dia a dia, mas aquilo, se você usa da forma correta, você semeia o sentimento correto. Se você usa da forma errada, você semeia sentimentos e posturas erradas. Aí eu fiquei olhando e falei, ela tem razão. É, vou tentar fazer isso também. Mas olha, falando em experiências e saindo da esfera pessoas, né? A gente falou um pouquinho de fatos e lugares, mas a gente também tem vivido situações bastante caóticas no planeta, né? Clima, tempestades. Recentemente aqui no Brasil, em Erechim, a gente viu pedras enormes de gelo danificando casas, enfim, para trazer um exemplo próximo aqui. E esses eventos parece que demonstram
que a natureza tá brava com a gente, né? E como é que a gente faz para a gente entrar em harmonia também? Porque a natureza, a gente está numa casa comum, né? O nosso anterior Papa falava dessa forma, né? Essa é o nosso celeiro, o nosso local para expressarmos Deus. E parece que as coisas estão um pouquinho quentes ou frias, tudo no extremo. A gente também pode se reconciliar e deve se reconciliar com a natureza também, né? Vou direcionar, então, para a preletora Daniela começar aqui essa Nós abordagem. temos uma tendência, né, de protegermos os iguais, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em natureza, estamos falando de tudo quanto existe no mundo natural, inclusive os seres humanos. Mas os seres humanos têm uma tendência natural, uma tendência intuitiva quase até, de proteger a sua espécie, né? Então, a gente pensa muito em humanos como humanos, proteger os humanos, tudo pelo bem dos humanos, pela prosperidade dos humanos, pelo sofrimento menor dos humanos e tudo mais, né? Então, muitas vezes a gente esquece que, como diz o preletor Aníbal, que tudo é Deus, como ele já explicou que tudo é Deus, que quando ele diz esse tudo é Deus, é tudo mesmo, tá, gente? Não é só ser humano. É mais fácil quando a gente olha os iguais e fala, não, somos semelhantes, está tudo bem. Parecido. Mas é tudo mesmo. Então, a vida de Deus também, ela se expressa através do seu pet, ela se expressa através da sua plantinha, mas ela também se expressa através daquele bicho que você não gosta, uma lagartixa, uma barata, uma cobra, um sapo, né? Naquele bicho que não está no seu convívio, como uma onça, um macaco, ou então ela se manifesta naquela planta que você nunca vai ter em casa, se manifesta através de um rio, se manifesta através do ar. Deus está se expressando o tempo todo. Quando a gente fala de viver bem com a natureza ou de reconciliar com a natureza, obviamente você não vai falar, a partir de hoje eu vou fazer oração, rio, eu te perdoei, você me perdoou. Se quiser fazer também não tem problema nenhum, mas quanto da minha vivência impacta positivamente a existência, a expressão desse rio, dessa lagartixa, desse macaco. Mas eles não estão no seu entorno. Tudo bem. Mas as minhas escolhas cotidianas, de alguma forma, interferem, inclusive, lá no habitat que está lá longe de mim. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A Seitonê sempre fala muito disso para nós, né? O que você vai comer, aquilo que você está comprando no supermercado, você já parou para pensar? Ou simplesmente você vai lá na prateleira, enfia automático, ou no máximo que você pensa meu dinheiro dá para pagar isso aqui? O correto é você pensar, nossa, peraí, deixa eu ver de onde veio isso. Puxa vida, eu gosto de contar a história de uma romã que eu comprei uma vez. Fui no sacolão, eu nunca tinha visto uma romã tão vermelha. E lá em casa a gente gosta de romã. A gente sempre gostou, não é só no Natal. E aí, nem no Ano Novo. E aí eu fui no sacolão e falei, nossa, uma romã tão vermelha. Minha tia tinha um pé de romã no fundo da casa dela, nunca ficava vermelha daquele jeito, ficava rosada. E eu falei, nossa, vou levar. A romã era imensa, gigantesca, assim. Cheguei em casa, meu pai olhou e falou, nossa, parece romã. Eu falei, parece não. Meu pai falou, então vamos comer essa romã. E as romãs que a gente cortava em casa eram secas. Então a gente batia a romã para soltar os carocinhos, né? E depois partia, às vezes partia com a mão mesmo. E aí a gente bateu, ela não fez barulho de que tinha soltado, ela fez ela era pesada, fez um barulho diferente. Meu pai falou, nossa, que esquisita. Ele bateu com mais força para ela rachar, não rachou. Falei, vamos cortar. Olha só que sabedoria infinita. E meu pai, quando foi cortar, como a gente sempre viu romã seca, meu pai partiu em cima da toalha da cozinha. Quando ele partiu, gente, parecia uma sangreira, assim. Um suco vermelho por cima da mesa. Quem estava ao redor fez, pegamos um pratinho e enfiamos embaixo. Foi um frenesi. Quando a gente comeu, ela era doce. A romã que a gente estava acostumada era azeda. Nossa, suculenta. E os carocinhos vermelhos. Eu falei, a partir de hoje só compro dessa romã. Meu pai falou, compra mesmo. Aí tudo certo. Todo mundo comeu uma romã. Na semana seguinte, falei, vou levar outra romã para casa. Aí peguei com cautela.
Fui ler. Como é que faz para romance ser assim, que eu já quero um pé desse na minha casa? Quando eu leio romãs importadas, vindas do Chile, eu falei, minha mãe e meu pai, quanto que deu trabalho para essa romã chegar aqui, quanto que poluiu, quantas pessoas ficaram sem comer essa romã lá no Chile, que estão acostumadas com esse tipo de romã. Aí comecei a pensar um monte de coisa, voltei para casa com uma romã comum. Aí meu pai olhou e falou, não tinha daquela? Eu falei, tinha, sabe de onde vem? Ele falou, de onde? Que nós já vamos lá comprar. Do Chile. Meu pai falou, nossa. Aí ele mesmo começou a pensar, nossa, acho que a gente vai ter que ficar sem essa, né? Ou então, quando a gente for visitar o Chile, a gente compra. É esse tipo de escolha. Ah, eu amo açaí, quero açaí todo dia. Poxa, nós estamos em São Paulo. O açaí, para chegar aqui, não é uma coisa tão simples. Né? Então, essas coisas a gente tem que pensar. Ah, então, será que não tem uma fruta parecida? Ou eu preciso comer toda semana? Não dá para dar uma diminuída? Então, é esse pensamento do todo que a gente precisa ter. Isso é harmonizar com a natureza, é o todo. Não só os seres humanos, né? Eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Tudo bem. Mas é a melhor saída comprar isso? Não tem uma outra escolha? É nesse sentido. Né? E tem um outro aspecto, né, falando de emocional, que também tá tudo ligado. Então, quando a gente fala, né, a gente até brincou aqui, pô, que ódio, vou matar no mundo mental. Esse tipo de sentimento, ele é emanado e ele atrai situações condizentes. Então, as nossas atitudes, não tanto na compra, quanto no produto, quanto no que eu penso, impactam diretamente no meio ambiente. O mestre Masaru Taniguchi, ele fala, por exemplo, a pessoa que tem o sentimento de mágoa, de ódio, naturalmente aquele povo, no coletivo, né? Aquele povo vai atrair guerra. E aí a gente acha que guerra é uma questão de negociação ali entre dois líderes de Estado, que eles vão decidir se vai fazer a guerra ou não. E aí é o capeta e o Deus, outro capeta. ou dois capeta. Mas não é isso. A guerra ela acontece por uma conjuntura de vibrações mentais, que aí deflagra a guerra. Por exemplo, nas questões ambientais, o mestre Masaru Taniguchi fala que, por exemplo, às vezes atitudes de um povo que está acostumado, por exemplo, a provocar abortos constantemente, impactam em tragédias com águas que refletem essa mentalidade, essa postura mental. Então, é impossível a gente viver sem impactar o globo terrestre, seja positivamente ou negativamente. E vice-versa. E vice-versa. Então, e eles também. Então, a gente tem que viver de uma forma a cuidar dos produtos, valorizar, né? Por exemplo, papel. Às vezes tem um papel, às vezes eu uso, às vezes no meu trabalho tem muito isso. Ó, aqui, ó, por exemplo, eu usei um papel, atrás está limpo. Mas o natural nosso é jogar fora, né? Mas dá para usar do outro lado. Será que eu estava vendo aqui, ó, eu imprimi o meu roteiro em 2 páginas, a professora Daniela imprimiu em uma só. Pô, ela foi muito mais cuidadosa com o universo do que eu. E depois eu vou usar o verso antes que eu me esqueça, porque ele tá limpo, eu vou usar. É isso. Então tá nesse cuidado de valorizar as coisas que a natureza nos dá, mas também, e é importantíssimo, porque às vezes eu percebo assim, às vezes a pessoa fica com ódio do outro por causa do papel. Então você tá equilibrando um lado, mas você tá lascando o outro lado. Então assim, é a nossa postura como filho de Deus, de manifestar o bem e cuidar um dos outros, que é a forma de a gente entrar em harmonia com a natureza. Né? Eu acho que é por aí. E é verdade, né? Esses nossos sentimentos. E uma coisa que a gente tem que entender, às vezes você falou, o mundo está castigando a gente, está com raiva da gente. Deus não castiga ninguém, né? Deus não castiga ninguém. Deus é perdão. Deus já perdoou desde o início. Mesmo que a gente não saiba, o que a gente não aceita, ele já perdoou. A gente não tem que ele não tem que fazer oração do perdão, né? Ele já perdoou já. E isso tudo vem justamente para provocar essas reflexões. O que a gente está fazendo com a nossa por causa da nossa pressa, do meu conforto, das minhas necessidades, e o que isso tudo está acontecendo. Mas é aquilo que a Cetine fala de eu e o outro somos um só, eu e o outro não só eu e o ser humano, mas é um animal, a natureza, o planeta, o universo todo, somos um só porque é todo mundo origem da mesma vida e reflexo da mesma vida que é Deus. E quando a gente começa a olhar muito para o eu, para o meu mundo, né?
nas normas fundamentais da Seita Unida tem uma tal lá que está escrito lá, que é bem complicada de praticar para muita gente, que fala de eliminar o ego, de parar de pensar só em você e olhar para um todo. E esse é o exercício, né? Acho que esse é o exercício. Eu deixo de comprar uma romã linda, saborosa, doce, fiquei até com água na boca. Eu não sou muito de romã não, tá? Porque eu não sou muito do azedo, né? Mas até eu fiquei com vontade de comer. Mas fala assim, nossa, vem do Chile. Caramba, isso viajou? Muito. Deve ter um programa de milhagens bem legal para essa romã aí, né? E aí quando a gente para pensar, fala, que tipo de desconforto, que tipo de situação eu estou provocando no mundo, na natureza, no meio ambiente e tudo mais. Na Seita Unida a gente tem lá os clubes, né, clube de bicicleta, clube de artesanato, clube de horta, tudo. E dentro desses clubes, o clube de horta ele fala para você procurar consumir aquilo que é da sua região, até para você provocar um impacto positivo naqueles os pequenos produtores da sua região e consumir aquilo que da época. Porque hoje você tem todas as frutas em todas as épocas do ano. Verdade. Né? E aí quando você olha, tá aqui em São Paulo, o abacaxi vem lá de Manaus, né? E de Manaus para cá não dá para vir rodoviário, tem que vir de avião, né? Tem que vir. E outras coisas estão vindo, muita coisa hoje vem do outro lado do planeta, né? De outros países, de outras situações. Tem um doce que o pessoal gosta, né, que é feito de creme de avelã. Recentemente eu estava vendo o impacto que esse doce ele tem provocado em alguns lugares, porque ele usa um dos componentes dele é óleo de palma, aquela palma que o pessoal aqui no Cerrado, né, no sertão consome, até dá para animal, tudo. Uhum. Em um determinado país isso estava provocando um desmatamento porque eles estavam derrubando as florestas para plantar palma, para produzir o óleo, para produzir esse doce. E lá eu estava começando um movimento contra a marca e contra o produto, porque aquilo estava provocando um impacto ambiental seríssimo de desmatamento para produzir um dos ingredientes, um dos componentes que faz isso. E a gente vai lá e bota aquilo na torrada, faz assim, come de colherada e nem percebe. Né? E às vezes não percebe mesmo. Mas é aí que está a questão. A gente começar a perceber, começar a entender, começar a refletir e falar assim, legal, é gostoso, mas quando chegar na época do abacaxi, aí eu vou lá com o abacaxi. Hoje eu vou comer, não sei se tá? Melão, né? Vou comer a fruta que está aqui agora. Né? Amigos, o amigo que está aqui acompanhando a gente falou, estou mobilizado a me reconciliar com todas as coisas do universo. E esse amigo está precisando agora só de um incentivo final. O que o Preletor Cubo pode dizer para ele? Insista, persista, mas antes de tudo, decida, né? Decidir. A gente tem que entender que tudo parte de mim. Tudo parte de mim. Nem todo mundo vai ter uma mãe preletora da Seita Unida que fala assim, como é que era aquela oração mesmo? Né? Mas mesmo assim, se eu não decidir, eu não vou fazer oração do perdão. Se eu não decidir, eu não vou mudar as minhas atitudes sociais, ambientais, comportamentais e mentais e tudo mais. Então a gente tem que começar. Começa por você. Olha tudo, olha para dentro. Desacelera. Não bota na velocidade vezes 1,5, vezes 2. Deixa lá no 1 mesmo. Dê tempo ao tempo. E as coisas vão começar a acontecer e o perdão ele vai se manifestar. Aí vai sentir aquela alegria, vai sair do platô, do patamar lá e vai chegar no momento em que vai estar vertendo lágrimas porque fala, nossa, agora eu perdoei, agora eu me reconciliei de verdade. E aí você vai sentir uma emoção muito melhor do que aquela primeira experiência que você foi provocada lá na sua vida. Então é decidir e persistir. Quanto tempo vai levar? Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Mas não tenta acelerar vezes 2, né? Não tenta pular fase, senão você vai ter que voltar e vai acontecer de novo. Viva o agora, igual o Preletor Aníbal falou, persista, continue na prática, tenha uma constância nas práticas espirituais, leia, ore, medite, e isso vai te fortalecer para concretizar isso. Muito obrigado. E o Preletor Aníbal, que dica deixaria para os nossos amigos? Primeiro, feliz ano novo, né? Para você. Espero que
a ceia tenha as coisas certas, né? Ainda dá tempo, dia 28, dá tempo de comprar as coisas certas. Vai me comprar Eu já uma fiquei Roma do Chile. preocupado, eu Vai comprar fiquei Roma do pensando, nossa, eu vou ter que pensar de novo algumas coisas. Mas o que eu quero te falar é que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Deus te criou. E como você é filho de Deus, você vai ser muito feliz se você praticar Deus. O perdão não tem a ver com o fato que aconteceu. Tem a ver com a vontade de manifestar o amor de Deus na sua vida. Ninguém se sente feliz quando está em conflito. Ninguém. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Nascemos para manifestar Deus. Então, entenda isso como um desafio para que você viva Deus intensamente na sua vida. E vai lá e faz. É isso. Obrigado. E a dica da preletora Daniela? Bom, antes eu quero agradecer aos amigos, né, pela oportunidade de ouvi-los, que é uma conversa boa, né, falar sobre reconciliação. E deixar para todos os amigos que estão nos vendo hoje, a qualquer momento que você esteja vendo esse vídeo, mesmo que já tenha passado muito do Ano Novo, gostaria que se lembrassem que Ano Novo é toda hora. Aqui na Seitonê a gente aprende que o momento mais importante é agora. Agora pode ser o seu Ano Novo, se você decidir que vai ser Ano Novo a partir de agora. E com relação ao tema reconciliação, gostaria de dizer o seguinte. Geralmente o que está contrário à reconciliação é o ressentir, é o ressentimento, a mágoa, a dor. Ressentir significa sentir de novo, né? Muitas vezes a gente sofre, não é pela falta do outro, mas a gente sofre porque fica revivendo aquele sentimento que não é agradável. Se você pega uma garfada de comida e põe na boca e o sabor está desagradável, provavelmente você não vai pegar outra garfada da mesma comida. Então, por que fazer isso com o sentimento? Por que ressentir? Por que reviver algo que é doloroso? Tem uma oração da Seitonê que se chama Oração para Viver Livremente o Grande Caminho, que está na Sutra Sagrada Verdade em Orações, volume 1. E nessa oração, a oração tem um ponto fundamental que diz que quando a gente chega num impasse na vida, num momento doloroso, ou então quando a gente chega num caminho que a gente fala, agora não sei para onde que eu vou, significa que a gente está seguindo o caminho do ego, que é o que o preletor Kubo disse agora, né? E o nosso ego nunca nos leva por bons caminhos, é o caminho de Deus, que é o caminho bom. E aí essa oração tem um trechinho que fala assim, ó, neste momento, abandono as minhas preferências e os meus egos, para realmente ouvir o que é a vontade de Deus. Abandonar as preferências e os egos diz respeito também a abandonar a preferência de odiar, a preferência de eu tenho todo o direito de me ressentir, a preferência de eu estou certo nessa situação. Você deve olhar para cada aspecto da sua vida e ver quanto foi bom viver esse aspecto. Se você não veio vivendo a melhor vida de todas, decida viver agora. Viva agora um feliz ano novo com uma nova vida. Então, decida a partir de agora viver como filho de Deus. Você nasceu para ser feliz. Então, seja. E isso vai ser o seu melhor. Muito obrigada. Queridos amigos, muito obrigado por essa conversa tão agradável. Aos amigos que nos acompanharam, vamos abrir o coração para receber as bênçãos de Deus. Que 2026 e que todos os dias de sua vida sejam iluminados pelo Deus Pai Universal. Muito obrigado, acompanhem a Seitonê e continuem conosco no nosso canal. Muito obrigado, muito obrigado. Todo dia começa com escolhas. E talvez a mais importante dessas escolhas seja: quais palavras deixamos entrar no nosso coração? Chegou o Palavras de Luz 2026 Preceitos Diários, uma nova edição com mensagens que renovam a alma e transformam o ambiente onde você vive. São 31 mensagens para começar o dia com fé, fortalecer sua conexão com Deus e viver em plena harmonia. A cada nova edição, renova-se o compromisso com a palavra positiva que acolhe, desperta e transforma. Disponível nas versões mesa e parede, adquire em nossa livraria virtual ou em uma das sedes da Seitonê mais próxima de você.
sni.org.br/onde encontrar. Acesse livraria.sni.org.br, WhatsApp 11 5074 4180. Palavras de Luz 2026, preceitos diários, um presente espiritual para iluminar vidas. Muito obrigada!